Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história de Paranavaí, da região, do Paraná e do Brasil. Nós estamos vivendo a fase decisiva da eleição 2022, estratégica para o país e de forma muito particular para a região Noroeste, que tem os seus projetos e as suas pretensões de desenvolvimento. Estamos recebendo o candidato a deputado estadual, Dr. Leônidas, que está concluindo um período de andanças e de trabalho visando o pleito do próximo domingo. Dr. Leônidas, muito obrigado por estar conosco, prazer recebê-lo no Diário do Noroeste. Adão, nós que agradecemos, o Diário sempre cumprindo a sua missão, a sua função social. E é um prazer estar aqui contigo, podendo contar um pouco de tudo que a gente viveu nesses últimos 40 dias, 41 a 4 dias das eleições. Obrigado pelo espaço. Só destacando que está conosco o prefeito Kaique, está conosco o vereador Luiz Paulo, que acompanham o candidato nessa entrevista. Candidato, como resumir esse trabalho do senhor durante o pleito para convencer o eleitor de que esse é o caminho para a Assembleia Legislativa? Adão, a campanha ela é sempre um momento muito rico, né, no qual aproxima os candidatos da população e que a gente pode levar as nossas ideias, mas principalmente ouvir as demandas. Isso é fundamental. Não existe político para si mesmo, político que tem como motivação o seu ego, não funciona bem. E a nossa região, que tem tantos problemas ainda, né, melhorou muito, sem dúvida. Nos últimos 8 anos, a gente tem experimentado um novo ciclo de desenvolvimento aqui. Nos últimos 6 anos, com a gestão do prefeito Kaique, nós tivemos um avanço. E não é por coincidência que estamos juntos aqui, nós temos um alinhamento de ideias com o deputado Tião Medeiros, prefeito Kaique, vereador Luiz Paulo, outros vereadores, mas este é um momento muito interessante. Nós visitamos todas as cidades da região Noroeste, nunca escondi de ninguém que a minha grande motivação é trabalhar pelo Noroeste, né, pela região da Mumpara em especial, e lógico, as cidades que formam o cinturão ao redor aqui também são muito importantes para nós, para que a gente consiga integrá-las nesse momento de crescimento econômico. Nós escutamos muito a nossa população. Não é surpresa para ninguém que a questão da saúde continua sendo a principal demanda. As pessoas reclamam muito que a gente precisa avançar, né? Talvez um novo modelo de saúde aqui para a cidade de Paranavaí, para a nossa região, esteja na hora da gente repensar, né? Gestão plena, talvez, isso é uma discussão longa. Os municípios que têm gestão plena, os prefeitos não gostam muito, né? Outra coisa as nossas estruturas de saúde, hoje elas já são insuficientes. Nós temos o projeto de Luanda, de uma descentralização, de fortalecer o Santa Terezinha lá, né? Um projeto aqui de investir mais na Santa Casa, mas nós temos muito que avançar. E também a segunda questão que a gente escuta muito é sobre a geração de emprego e renda na cidade. Nós estamos no nosso limite, nós temos como melhorar isso e eu acredito que tem muito que melhorar, né? Mas sobretudo se nós tivermos recurso. O Estado precisa nos enxergar melhor. Eu acho engraçado quando alguém fala que quer trabalhar para ajudar o governador. O governador não está precisando de ajuda. O nosso candidato, que é o Ratinho, né, 55 e deve se eleger, as pesquisas mostram isso, mas a gente tem que ir lá e fazer o governador enxergar Paranavaí e a região. Nós não temos que ajudar o governador, nós temos que ajudar a região, ajudar o Ratinho a enxergar melhor a nossa região e colocar aqui, aportar mais recursos aqui para que os prefeitos daqui, prefeito Kaique e tantos outros prefeitos, possam de fato investir e criar oportunidade de emprego e renda para a nossa população. Chega de ser um modelo exportador de mão de obra qualificada. O que a gente vê é que aqueles que são bem formados ainda estão buscando, fora da nossa região, a sua colocação. E aqueles que ficam aqui são aqueles que vão acabar tendo os empregos de menor qualidade. Nada errado em trabalhar dignamente, honestamente, mas nós precisamos oferecer melhor qualidade de emprego para a nossa população. O senhor é médico e nós vamos explorar um pouco essa capacidade. O que é saúde plena, ou melhor, a gestão plena? Já que as pessoas, embora não tenham as suas opiniões, elas não sabem ainda o que vem a ser isso. Gestão plena, resumidamente, o que é?
Na verdade, assim, tentar explicar grosso modo, isso aí precisaria um dia de debate, mas a gestão plena é aquele modelo no qual o município, a região, ela passa a ser 100% responsável pela saúde da nossa população, independente da especialidade, né? Hoje, se nós formos ver aqui a gestão semiplena, o município ele é responsável pelo acesso primário à saúde e pelas especialidades básicas. A ginecologia, pediatria, clínica médica, né? Foge muito pouco disso. Quando chega na especialidade, o prefeito leva a culpa, mas na verdade essa responsabilidade é do Estado. Quando você avança para a gestão plena, o Estado tem que enviar o recurso para a região administrar, normalmente a cidade polo, faz essa gestão de recurso e aí ela passa a ser responsável por todos os níveis de atendimento, independente da complexidade. E aí, isso pode ser um alavancador para que novas especialidades venham para Paranavaí, seja cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Nós temos que discutir isso. Nós sabemos que é custoso, é caro, né? Mas talvez isso ofereça uma melhor qualidade para a nossa população. O senhor falou que a população tem cobrado emprego e renda, trabalho e renda. E qual o caminho nós poderíamos apontar? E aí nós estamos falando não apenas de Paranavaí, que é a cidade polo e potencialmente tem uma capacidade de dar respostas. E o Fundão do Noroeste, chamado Fundão do Noroeste, que já foi muito discriminado até, como o fim da linha. Como gerar trabalho e renda? E mais, a nossa região, demograficamente, ela é pequena, mas geograficamente é grande. Como fazer isso? O candidato tem uma visão desse tema? Não, nós temos que aproveitar o que a gente tem. Não adianta acreditar que grandes empresas irão se estabelecer nas cidades ribeirinhas. Isso é sonho, né? Uma utopia que não vai acontecer. Então, qual é a nossa saída? Se nós temos a natureza a nosso favor, vamos usá-la, né? Nós já tivemos essa conversa aqui antes. O modelo Porto Rico ele pode ser ampliado. Nós podemos, e aí o deputado Tião Medeiros tem feito um trabalho fantástico de integração das cidades lá do Fundão, pavimentando entre cidades, né? E entre os portos, né? Porto São José, o Porto Rico, Marilena ao Porto Maringá. Então, essa integração ela vai permitir uma melhor exploração, sobretudo do turismo. O turismo ele alavanca rapidamente essas regiões. Primeiro, pela questão da construção civil. As pessoas vão querer construir suas casas lá para ter o seu lazer no final de semana. Só aí a gente já tem uma geração de emprego maciça. Porto Rico está vivendo esse momento, né? Ter a questão do turismo, os condomínios que se estabelecem nessas cidades, aumentam a arrecadação de cada um desses municípios, permitindo com que esses municípios tenham recursos sem precisar oferecer o serviço. Então, o que significa isso? Nós pensarmos Porto Rico, que tem uma população lá, 4.000 pessoas, falando por cima, né? Mas que tem arrecadação equivalente a 25.000 pessoas. Quando tem que oferecer o serviço de creche, de escola, de hospital, precisa cuidar das 4.000 pessoas. Então, isso faz com que tenha dinheiro em caixa. Se a gente replicar esse modelo em outras cidades da beira do Paranapanema e do Rio Paraná, nós vamos conseguir melhorar a captação de recursos por esses municípios, podendo investir para a sua população, além do ciclo econômico como um todo, valorizando a região, né, os seus terrenos, criando emprego em outras áreas, na indústria hoteleira, na indústria da construção civil, em todas as áreas. Isso melhora rapidamente. O turismo talvez seja a nossa grande saída para essas cidades. A questão do agronegócio, emprego e renda, ela é fundamental que a gente discuta. Se nós precisamos aumentar a produção, inevitavelmente nós vamos para a discussão da mecanização. E o que fazer com a mão de obra daquele que hoje está no agronegócio? E vamos ser sinceros, é um emprego que judia da nossa população. Ainda que digno, que honrado, né? Aquele que vai cortar cana ou que vai catar laranja, colher laranja, é um emprego que com o tempo machuca as nossas pessoas. As lesões de esforços repetitivos, elas acabam fazendo com que essas pessoas, depois de 8, 10 anos, elas caiam lá na fila do INSS.
Ninguém quer viver de favor, as pessoas querem poder trabalhar. Então nós temos que repensar, requalificar essas pessoas. E o turismo pode ser a grande saída. Levar essas pessoas para o turismo enquanto o agronegócio vai se mecanizando. Isso faria um aumento de volume de recursos na nossa região, gerando um ciclo virtuoso econômico como a gente nunca viu antes. Eu estive recentemente conversando com professores universitários e que manifestavam algumas questões que são pertinentes. E aí, falando de um deputado, é uma pauta bem que diz muito a respeito. A Unespar, ela evoluiu bastante nos últimos tempos, isso é inegável, e nós temos um Instituto Federal. Mas é voz corrente que é um mundo apartado da comunidade, do cidadão, do dia a dia. Ele não vê uma aplicação prática daquele conhecimento que eventualmente esteja sendo gerado ali. O que o deputado pensa, ou o futuro deputado em caso de eleição, pensa sobre esse tema para trazer essa expertise das universidades para a comunidade, para o cidadão comum? Essa é uma excelente pergunta, Adão. Parabéns. Não é sempre que a gente vê a atenção com os campos, né? A integração do campus com a sociedade ela é um modelo que já deu certo. Se nós pegarmos os Estados Unidos, eles mostraram o quanto isso é importante. Aqui em Paranavaí, o prefeito Kaique tem buscado esse diálogo, temos algumas parcerias, né, e isso tem já rendido muitos frutos. Eu estive recente com o professor Barbosa, estivemos na Unespar, numa conversa com os professores. A integração ela é fundamental, até porque a gente começa a ter algumas empresas que podem ser beneficiadas pela expertise que o IF possui já, né? Então, integrar, levar as empresas para dentro do campus e o campus para dentro das empresas, talvez seja um fator que acelere muito o nosso desenvolvimento. E por demanda. Não adianta você ter o campus desenvolvendo pesquisa em áreas que não são interessantes para a região. As empresas precisam se voltar para dentro do IF, por exemplo, e apresentar as suas demandas. Olha, eu preciso desenvolver tal produto. E aí os nossos pesquisadores vão trabalhar em cima daquele produto, acelerando essas produções. Isso já existe, nós temos como avançar nisso, temos conversado com o Barbosa, lá do IF em especial. Até recentemente eu estive numa das empresas de tecnologia aqui do município, né, conversando com o Luciano, na solução, vou falar aqui claramente, e ele hoje tem uma necessidade de mão de obra qualificada que não existe mais no município. Como que faz? Vai lá no IF, o IF vai passar a produzir para ele. Então nós temos sim que aproximar, esse é um assunto muito rico e que eu acho que vai nos dar muitas saídas, muitas opções. Essa questão ela foi levantada num cenário em que, para atender uma angústia da juventude. Porque a juventude é o grande capital nacional, queiramos ou não, quem faz o futuro do país é essa juventude. É por isso a pergunta de trazer essa universidade para esse cidadão, que ele se sinta representado e que ele queira fazer algo, que convenhamos, as tecnologias, enfim, o novo mundo muito pronto ali, muito do sucesso imediato, tem limitado. Esse é um grande desafio. Adão, nós temos também que pensar na nossa legislação aqui municipal. Nós temos que avançar, tá? Quando eu me propus a participar das discussões, e quando você entra na política, basicamente é isso, né? Nem pensava que eu sairia algum dia candidato a deputado estadual. Nós estávamos na Câmara e queríamos avançar, ter uma cidade moderna, né, modernizada junto com o prefeito Kaique, né, para que a gente pudesse avançar questões como essa. Então, ter hoje o ISS tecnológico, ter o ISS verde, são coisas que são fundamentais de adequação da nossa legislação para que a gente fortaleça essas empresas aqui. A nossa juventude, ela não se vê mais nesse trabalho de mão de obra rural, por exemplo, ou uma mão de obra mais desqualificada. Se nós oferecermos um emprego mais qualificado, com certeza nós vamos colher frutos melhores. Esse é um modelo que Maringá já nos ensinou como é que faz. Mas lógico, lá o recurso é abundante. Eles têm muito mais representação do que a gente, representação política, né? São 5 deputados estaduais, 4 federais, eles avançam mais rapidamente. Nós ainda estamos a passos de tartaruga, mas está acelerando, estamos melhorando muito, né? Então eu vejo realmente que se nós queremos criar oportunidades para a juventude aqui,
nós temos que somar todas as forças, a política, a escola e a sociedade. Sem isso, não tem jeito. Esse tripé é fundamental para que a gente avance. Partindo para a política, o que um médico conceituado faz na política? E agora, além de vereador, partindo para o desafio de ser deputado estadual. Adão, todos nós temos responsabilidade com o nosso chão. Essa é a minha cidade que eu amo, eu cresci aqui, nasci em Nova Londrina, vim para cá com 2 anos de idade. De repente, eu acabei me inserindo na política era um momento de virada da cidade. Nós tínhamos as, entre aspas, oligarquias aqui, né? No qual se divide o poder entre a sociedade rural, a SEAP. E aí surge o delegado Kaique com uma capacidade diferente de enxergar as coisas de uma forma diferente, e eu saí candidato a vereador naquele momento. E pelo nosso trabalho, nós nos credenciamos a estar participando hoje de um nível um pouco acima. Eu vejo que tudo isso é pela responsabilidade que todos nós temos. Sou eu que sou candidato, podia ser você, podia ser o Luiz Paulo, né? Nós construímos isso para estar aqui hoje como candidato. Claro que por ser da saúde, entender a dinâmica, saber as dificuldades da Santa Casa, me colocou um pouquinho à frente, mas entender que nós precisamos avançar enquanto região, que nossa região precisa, os prefeitos em especial, precisam se unir para que alcancemos os benefícios no Estado, é uma visão fundamental. O que é que nós queremos para daqui 10 anos, para daqui 20 anos? Planejamento, indiscutivelmente, não foi feito até aqui. Nós fomos vivendo apenas isso. Mas o Tião Medeiros nos ensinou que com planejamento a gente pode crescer mais rápido. Quem vai se beneficiar disso? Todos nós. Não é para mim, não é para o Luiz Paulo, para o Kaique, não é para você. É para toda a nossa população. A gente fala das cidades, né? E parece uma coisa muito longe. As cidades somos nós, todos nós que acordamos, homens e mulheres, todos os dias para trabalhar, para suar aqui, né? Para produzir. E o Estado precisa reconhecer a nossa capacidade de trabalho. O Estado precisa devolver um pouco para o Noroeste tudo aquilo que o Noroeste já produziu. A campanha não precisa necessariamente ter adversários, mas tem aliados. Quais são os candidatos do Leônidas para federal, para senador, para governador e presidente da República? Bem, o meu candidato a deputado federal é o Tião Medeiros. Né? Eu não sou do mesmo partido que o Tião, mas eu sou bairrista, sou extremamente regionalista. Então, defender a candidatura do deputado Tião Medeiros para deputado federal é muito fácil, né? Por tudo que já fez e por tudo aquilo que a gente sabe que vai fazer, mais ainda porque vai alcançar mais recursos, vai colocar Paranavaí no mapa político federal. O meu candidato ao Senado, aí eu sou bem sincero em dizer que é o Paulo Martins, mas que a gente faz aqui, até porque a gente discorda do Kaique e do Luiz Paulo que defende a candidatura do Moro, e talvez na hora do voto, dependendo de quem tiver mais possibilidade, a gente acompanhe o Moro, mas o meu candidato de princípio é o Paulo Martins, por tudo que já mostrou de conhecimento, sobretudo da legislação trabalhista, que é um assunto que para o país nós precisamos continuar avançando. O meu governador é o Ratinho, tem feito um belo trabalho, né? Precisa enxergar um pouco mais a nossa região, eu sempre faço essa crítica, né? E é só uma crítica, não é destrutivo de forma nenhuma. O Paraná está no caminho certo, de crescimento, de inovação, de desenvolvimento, só que eu gostaria que o governador nos enxergasse um pouco mais. Essa é a nossa missão, nosso trabalho, que nós estamos dispostos a fazer, junto com o governador, que quiçá lá na frente nos represente até em nível federal. O meu candidato a presidente é o Bolsonaro, né? Por questões não ideológicas apenas, né? Eu vejo que o Brasil está entrando num caminho bom. Parar tudo para voltar para trás vai desacelerar. Isso atinge diretamente a nossa população. O que foi feito até aqui de desaparecimento do Estado, o que foi feito aqui de regulação para que o país voltasse a crescer, eu acho que agora nós vamos começar a colher os frutos, né? Nós podemos ter aqui vários entendimentos do que é melhor, do que é pior, mas eu penso que o país deve dar mais uma chance ao Bolsonaro para que a gente continue esse trabalho. Mas caso a eleição aponte outro caminho, como conciliar isso com o desenvolvimento
com as coisas já colocadas e tendo aí um governo eventualmente diferente? Política é construção, política é aproximação, né? O que não pode mais acontecer é cooptação. Isso não, o país não aguenta mais. Cada vez que a gente tem acordos escusos lá, isso custa muito caro para a nossa população. A aproximação, o diálogo é fundamental. Dialogar em função de uma região. Na verdade, nós teríamos que estar discutindo aqui, Adão, por que a gente ainda não tem voto distrital, que garantiria a nossa representação. Então, se nós não temos o voto distrital, então vamos para o pseudo-voto distrital. Eu sou bairrista, eu vou defender minha região. O Tião faz um trabalho que é evidente que ele defende a região noroeste e vai continuar fazendo, né? E eu tenho certeza que, estando o outro presidente, que o Tião vai ser habilidoso em se aproximar para conseguir os recursos. Aqui no Paraná, eu não tenho dúvida, nós estaremos com o Ratinho. Mas o senhor levantou uma questão muito interessante, que é a questão do voto distrital, distrital puro, distrital misto. E aí um outro tema que também é relevante, delicado, e que Paranavaí tem um pouco de pudor de tratar, que é o tamanho da Câmara de Vereadores. Como é que fica isso? Olha, eu enxergo a Câmara como pequena, pelos trabalhos que poderia oferecer. Mas a sociedade já mostrou que entende que está adequado, né? E veja bem, estou aqui com um dos meus principais aliados, o vereador Luiz Paulo. O vereador Luiz Paulo discorda, ele acha que a Câmara está adequada, com 10 vereadores. Então essa não deve ser uma decisão de colegiado. Essa é uma discussão que deve ser ampliada, conversar com a sociedade. No momento que a sociedade entender que a ampliação da Câmara seja necessária, nós vamos avançar. Hoje eu enxergo esse como um assunto parado. Para o momento não é algo que a gente deva avançar. Eu penso que talvez 13 vereadores, 15 vereadores fosse adequado para que a gente pudesse ter mais trabalho. Mas, por outro lado, isso só funciona se nós tivermos qualidade instalada. Se você colocar lá 15 vereadores com o mesmo perfil, e aqui não é uma crítica a nenhum vereador, mas você não avança naquilo que é necessário. As nossas comissões, elas ainda não têm uma ocupação plena dos seus trabalhos. Então, é difícil concluir em relação a isso. Quando eu penso em aumentar a Câmara, eu penso em 13 Luiz Paulo lá dentro, 15 Luiz Paulo. É claro que nós vamos avançar nas discussões, né? Mas se for pensar em 15 vereadores que vão ficar quietos lá dentro, não faz sentido. Então, essa discussão ela tem que ser ampliada, é algo para pensar lá para frente. De momento, eu vejo que essa Câmara com 10 vereadores tem desempenhado bem a contento o seu papel. O Diário do Noroeste completa 67 anos no dia 23 de outubro de 2022. É um momento de comemoração e de reafirmar os seus ideais, de ouvir a todos e a todas que têm algo importante para contribuir com o processo. E o momento é político, então nós estamos falando do futuro do Brasil para 2023 e para os anos subsequentes. Nessa perspectiva, nós queremos agradecer ao candidato Leônidas, ao vereador Leônidas, o médico Leônidas, e dizer se algo não foi dito ou não foi perguntado, que o senhor fique à vontade para as suas considerações. Adão, eu te agradeço pela oportunidade, é sempre muito rico estar aqui com você nesse bom bate-papo, é assim que eu vejo, né? Eu me sinto muito à vontade aqui, sempre em casa. Eu só digo às pessoas que vão ler o jornal, vão assistir depois, que tenham atenção com esse momento, que cuidem na hora do voto, porque faz 36 anos que Paranavaí não tem um representante federal, ou seja, 36 anos que não tem uma dobradinha, um federal, um estadual. E o modelo de importação de candidatos, ele não tem dado certo. Aquele que vem de fora e fala que vai fazer, não tem feito. Outro aspecto é aquele que teve oportunidade de fazer e não fez. Não é agora que vai começar a fazer. Então eu peço a vocês, tenham atenção com alinhamento. Né? Não é coincidência que nós estamos juntos com o deputado Tião Medeiros, com o prefeito Kaique, vereador Luiz Paulo e mais 6 vereadores nessa caminhada. Nós estamos aqui por você, por cada um de nós.
que formamos essa massa que a gente chama de Noroeste do Paraná. Obrigado, Adão. Muito obrigado. E para encerrar, pode pedir o voto. Vote lá, 23.300 e Tião Medeiros 1199. Nós juntos vamos fazer muito mais pela nossa região e mudar a história de Paranavaí, de cada cidade que cada habitante do Noroeste habita. Obrigado. Muito obrigado, Leônidas, o prefeito Kaique, que esteve conosco, o vereador Luiz, que está conosco, a assessoria, o nosso colega Ivan, que também participa, o André, que é o nosso responsável pela técnica e pela produção. E, enfim, essa é a nossa missão de continuar levando ao público a melhor informação possível. Muito obrigado. Obrigado, Adão.